bem com vocês? Nós finalizamos as aulas sobre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, mas eu queria fazer um fechamento pensando na questão do avivamento. Porque quando a gente pensa nas cartas do Apocalipse, a gente pensa em Jesus se apresentando para a igreja, ressaltando as qualidades, mas também trazendo à tona os pecados, as questões que precisam ser tratadas. E aí ele faz isso trazendo também uma solução. E a solução sempre é no sentido de trazer de volta a igreja para o seu propósito, para o seu chamado. No caso, então, para um reavivamento. O que é avivamento? Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Billy Graham. Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Billy Graham também disse isso. Deus não se preocupa em encher igrejas vazias, ocupa-se em encher corações vazios. Isso quem disse foi Leonard Ravenhill. E Charles Finney, um grande avivalista, diz: sem muita oração e lágrimas não há avivamento. E uma pergunta que eu queria que ficasse para nós até o final dessa aula é: nós precisamos de um reavivamento? As 6 leis do reavivamento. A primeira lei é a lei da palavra. Nós precisamos de uma retomada à palavra de Deus, como alimento diário, como guia para nós, como manual de instrução. A palavra do Senhor precisa ser para nós a nossa base, o nosso princípio de fé. Nós precisamos trazê-la como base e sustentador da nossa fé. E a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, 23, 24 diz: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E João 6,63 diz: somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Se queremos a vida de Deus despertada na igreja, então a palavra de Deus, que é viva e eficaz, precisa invadir as nossas vidas. A palavra de Deus desperta a vida dele em seu povo. A segunda lei é a lei do governo. A maior necessidade da igreja é reconhecer o governo de Deus, o senhorio de Cristo. A. W. Tozer diz: para recobrar o poder perdido, a igreja precisa ver os céus abertos e ter uma visão transformadora de Deus. Mas o Deus que temos de enxergar não é o Deus unitário que se tem tornado popular hoje em dia, cuja prioridade é atrair a atenção do homem para sua habilidade em prosperar seus vários empreendimentos. O Deus que temos de aprender a conhecer é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único Deus onisciente, nosso Salvador. A Éfeso, Jesus se revela com o que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. A Esmirna, ele é o que foi morto e reviveu. A Tiatira, o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A Sardes é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A Filadélfia, ele é o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E a Laodiceia é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui está a segunda chave do reavivamento. O despertamento espiritual acontece quando reconhecemos a soberania de Deus. Foi assim com Isaías. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 6, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele só pôde ver o governo de Deus quando aquele que ele estava apegado morreu. Isaías tinha um apego especial ao rei Uzias. Ele foi um bom rei, além de ser primo de Isaías. Mas naquele momento em que Uzias morre, Isaías tem uma visão do trono da graça. A lei da permanência. A igreja precisa permanecer no amor, na fé, nas boas obras, na sã doutrina, na santidade, na intolerância ao pecado e na obediência. Isso precisa ser a permanência para nós. Quando Jesus vem às 7 igrejas e diz para elas voltarem ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, abrirem mão das falsas doutrinas, o que o Senhor está dizendo é: voltem para os princípios da fé, para aquele lugar onde vocês eram uma igreja viva e permaneçam naquele lugar. Por isso nós precisamos retomar a permanência nessas questões, no amor, na fé, nas boas obras, na doutrina, na santidade, na intolerância ao pecado e na obediência. 4. A lei da convicção de pecado. É necessário que nós tenhamos convicção de pecado. É necessário. O Senhor se apresenta para a igreja e diga: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Senão, e aí ele traz um juízo. Mas o Senhor está dizendo: o pecado precisa ser tratado na vida da igreja de forma responsável.
Amamos ao pecador, mas não podemos tolerar o pecado. A convicção do pecado se dá através da ação do Espírito no ministério da palavra. A quinta lei, a lei do arrependimento. Arrependimento significa mudança, e mudança é metanoia, é mudança de mente, de coração e de vontade. O Senhor diz para as igrejas: lembra-te de onde caíste, dê-lhe tempo para que se arrependesse, lembre-se do que você tem ouvido, recebido e se arrependa, porque o Senhor precisa de uma igreja quebrantada, uma igreja aos pés do Senhor, com o coração quebrantado na presença do Senhor. É necessário um arrependimento que leva a mudança de vida, que leva a uma metanoia. E a sexta lei é a lei da eternidade. Precisamos viver neste mundo com uma perspectiva eterna. Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. E queridos, vários textos falam acerca de nós colocarmos os nossos olhos na eternidade, naquilo que é eterno. Em Mateus 6, 19 a 21 diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós vivemos aqui na terra, estamos com os pés fincados neste lugar, mas nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias terrenas, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e discerne as coisas espiritualmente. Povo de Deus, nós precisamos ter um olhar eterno, um olhar para a eternidade. E para finalizar, eu queria só que a gente entendesse a diferença entre avivamento e apostasia. A apostasia diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso está lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou de uma fé. E aí, a pergunta que fica para nós é: no final dos tempos, nós vamos sair daqui para um avivamento ou sair desse tempo que nós estamos vivendo de quarentena para a apostasia? E a resposta é: sim, nós precisamos de um reavivamento. E sim, podemos sair ou para a apostasia ou para o avivamento, a escolha é nossa. Se nesse tempo que nós estivermos aqui, nós buscarmos ao Senhor, meditarmos na palavra, permanecermos nas boas obras, na fé e em todas as coisas que envolvem uma espiritualidade sadia, saudável, sã doutrina e santidade, quando nós saímos daqui enquanto igreja do Senhor Jesus, quando sairmos desse tempo que nós estamos vivendo, sairemos para um tempo de avivamento. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo.